Espero que esteja tudo bem. Hoje a tia Ada veio contar uma história para vocês. Uma história não, né? 4 historinhas para vocês que vai falar sobre a obediência. Muito bem, hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre a obediência. E a obediência, ela é muito importante, tanto que ela está lá na palavra de Deus, lá na Bíblia, e ela expressa tudo que a gente deve fazer em relação a Deus, a palavra de Deus. Então, primeiro a gente vai conversar sobre um personagem muito conhecido de vocês, que é Jonas. Todo mundo lembra de Jonas? Então, nós vamos falar sobre Jonas. Jonas é aquele personagem lá da Bíblia que, em vez de fazer o que Deus mandou, ele fez uma outra coisinha, né? Bem diferente. Depois acabou fazendo a coisa certa. Então, vamos lá? Jonas. Deus deu uma ordem para Jonas. Falou assim: Jonas, eu estou muito triste lá com o pessoal de Nínive. É um povo muito desobediente, um povo que anda fazendo coisas más. Então eu quero que você vá lá e fale de mim, fale da palavra. E só que daí, Jonas, eu acredito que ele deve ter pensado naquele povo mau e ficou com certo medo, né? Então, o que ele fez? Ao invés de ele ir para Nínive, ele foi para onde? Para Tarsis. E como que ele foi? Ele entrou dentro de um navio e foi lá dormir. Mas Deus sabia que ele estava lá. Então Deus mandou uma tempestade enorme. E durante essa tempestade, todos os homens do navio ficaram com muito medo, muito medo. Só que daí, Jonas sabia que ele era culpado. Então, ele contou. Aí, o que os homens do navio fizeram? Jogaram Jonas na onde? No mar. Só que Deus preparou um peixe enorme que engoliu Jonas. E Jonas ficou 3 dias dentro daquele peixe enorme, daquela baleia. E daí, o que aconteceu? Jonas pensou e orou. Ele orou a Deus até que Deus ouviu a oração de Jonas, fez com que o peixe vomitasse ele lá na praia. E daí, o que Jonas fez? Jonas obedeceu. Ele obedeceu, foi para Nínive, falou de Deus e todas as pessoas que estavam lá se arrependeram dos maus caminhos e então Deus fez com que nada acontecesse com a cidade de Nínive. Muito bem. Aprendemos sobre Jonas? Agora a gente vai falar sobre outro personagem também muito importante na Bíblia. É Noé. Quem lembra da história de Noé? Todo mundo já ouviu falar de Noé e da sua arca, né? Mas hoje vamos falar mais um pouquinho, né? Noé, ele recebeu uma ordem de Deus que estava também muito chateado com todo mundo. Todo mundo fazia só coisa errada, estava fazendo muita maldade e fazia coisas que estavam entristecendo. Então Deus falou assim: vou destruir tudo, vou acabar com tudo, porque não tem jeito. Mas você, os teus filhos, a tua nora, eu vou poupar. Só que você vai ter que construir uma arca. E nessa arca você vai entrar 2 animais de cada espécie, um macho e uma fêmea. E essa arca, ela teria que ser construída de 3 andares, do jeito que Deus ordenou. E Noé obedeceu. Enquanto ele construía a arca, ele foi falando de Deus para todo mundo e falando para as pessoas tudo o que ia acontecer. Mas as pessoas não acreditavam em Noé. Eles zombavam de Noé e não acreditavam. Então, Noé continuou ali, falando de Deus e construindo a arca, até que chegou o dia em que a arca estava pronta. Deus ordenou que os animais entrassem, Noé entrasse, toda a sua família, e fechou a porta. Aí, choveram 40 dias. Isso mesmo, 40 dias, até que a água acabou com tudo,
cobriu até as mais altas montanhas. E tudo acabou. Só que Noé, a sua família e todos os animais que estavam lá ficaram bem. Porque Noé obedeceu. Isso mesmo. Agora a gente vai falar sobre um outro personagem que vocês também já conhecem, mas é bom a gente lembrar. É Abraão. Quem já ouviu falar de Abraão e de Isaac? Então, essa é a nossa história. Abraão recebeu uma ordem de Deus, que era para ele dar o seu filho amado em sacrifício. É uma coisa difícil, né? Então, mas Abraão obedeceu. Abraão pegou o seu filho e levou para a montanha, aonde Deus tinha ordenado. E foi lá e foi fazer o sacrifício. Ele tinha certeza que ele e Isaac iriam ficar bem. Ele tinha a certeza que Jesus ressuscitaria Isaac. Mas na hora que Abraão foi fazer o sacrifício, Deus mandou um cordeiro, né? E aquela voz falou para ele: não precisa sacrificar seu filho. Eu já vi que você é um homem de fé e você é obediente. E livrou Isaac. Você viu? Tudo saiu bem. Por quê? Abraão obedeceu. Agora a gente vai falar de um personagem, do maior e melhor personagem da Bíblia, que é Jesus. Sim, Jesus. Jesus é o maior símbolo de obediência, porque ele veio aqui, ele nasceu aqui e ele passou a tua vida inteira pregando, fazendo milagres, né, ajudando as pessoas, e mesmo assim ele sofreu muito e ele teve o maior exemplo nosso, que foi a morte, e a morte na cruz, né? E depois ele ressuscitou e tá lá. E a nossa ligação com Deus. Mas a gente nunca pode esquecer do sofrimento dele, né? E da obediência dele. E essa palavra está lá em Filipenses, onde diz: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte em cruz. Tudo bem? Até aí vocês gostaram da história? Agora a tia vai dar um exemplo para vocês. Quem já teve uma pipa, já empinou uma pipa, conhece uma pipa? Então, vamos imaginar a pipa. Essa é a pipa. E essa pipa ela é ligada por uma linha, né? E essa linha é onde a gente solta ela e consegue fazer com que ela voe, tudo bem? Então, vamos imaginar que essa pipa sou eu, sou você, somos nós. E essa linha é Jesus, que liga nós a Deus. E quem está segurando a linha, quem está soltando a linha é Deus. Então, a pipa é ligada pela linha, que é guiada por alguém. A pipa sou eu, a linha é Jesus e quem guia é Deus. Isso é muito importante, porque a linha ela pode até balançar para lá e para cá. Isso significa liberdade. A pipa vai para um lugar, vai para o outro, mas nunca pode esquecer da sua ligação, porque a hora que quem está segurando a pipa for enrolar e for puxar, né, ela tem o domínio. Então, isso significa que, apesar da gente querer ir para um lugar, ir para o outro, mas a gente conhece o que é certo, a gente sempre vai voltar para a vontade de Deus. Amém?